Em uma reviravolta eletrizante no Santiago Bernabéu, a seleção brasileira mostrou a sua garra ao arrancar um empate dramático por 3-3 contra a poderosa Espanha. Apesar do início de muito vacilo, a seleção brasileira encontrou o seu ritmo e, com um pênalti decisivo nos momentos finais, selou um resultado que ficará na memória dos torcedores. Agora, a mídia está em polvorosa, dissecando cada jogada e cada decisão, mas o que realmente importa é a sua voz, a voz do torcedor apaixonado. Assista até o final, porque eu quero saber a sua opinião sobre essa notícia que tá dando o que falar. Deixa eu logo falar um negocinho pra vocês. O Bento pegou tudo, pra mim foi o melhor em campo disparado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, João Gomes jogou cansado o primeiro tempo. Danilo jogou cansado o primeiro tempo. Né? Jogou se você tá aí, onde você tá? Você tá em casa? Se o Rafinha passar na porta da sua casa, arruma alguma coisa pra ele fazer. Porque não jogou nada, ele não apareceu pra jogar. Rapaz. Avisa pro Rafinha que tinha jogo e ele não foi. Cadê? Vocês viram o Rafinha, não? Ele tava lá no cantinho direito, assim, mais pra linha de fundo. Avisa o Rafinha, por favor, que tinha jogo e ele não foi. E era jogo da seleção brasileira. Ele não apareceu pra jogar. Ele é muito bom jogador, mas pra seleção brasileira precisa mais. O muito bom jogador tem um monte deles, mas pra seleção brasileira precisa mais do que ser bom jogador. Né? O Paquetá faz um primeiro tempo horroroso. No segundo tempo, chamou a responsabilidade, arrumou o time, porque o André foi dividir a obrigação com ele, entendeu? Aí o André e tal, aí no segundo tempo ele botou aquele terno, aquele gabardine, e aí pá, foi jogar. Aí é que é legal. Aí entrou o André. Sim. O André pilotou ali a cabeça de área. Aí como a gente tem agora uma fartura de volante. Volante, né? Antes, Douglas Luiz entrou no finzinho, que jogador. A pontos da gente se questionar sobre a transição da saída do Casemiro já mais rápido ou não. Eu estava lendo o Jornal da Espanha, tem jornais espanhóis que dizem o seguinte, por que não contratar João Gomes e Bruno Guimarães juntos? Imagina, já estão pensando em contratar os dois. Por que não? Mas eles jogam em gigantes do futebol da Inglaterra, é difícil tirar. Por que não? Porque o que eles jogaram hoje. Aí na frente da seleção do Brasil, aí eu vou fazer primeiro o seguinte. O Endrick. Eu falo para vocês que quando o Endrick chegar na Europa, ele vai ser muito melhor do que a gente imagina. Porque lá ele vai ter um pouco mais de espaço para jogar. E ninguém vai ficar toda hora dando bola. Você viu o Cucurella? Sabe o que o Cucurella fez? Ele deu um tostão na coxa do Endrick com 0 de jogo. Vocês viram isso? Ninguém viu. O Cucurella foi lá e deu um tostão na coxa dele. Ficou lá com a perna lá enroscada, com dor na perna. Ele sentiu que foi pancada. Aí a primeira bola que ele saiu em cima do Cucurella, ele deu aqui logo uma nele, um de direto no queixo e saiu por baixo fazendo a falta. Porque o moleque não é bobo de bola. Sim. O moleque é do ramo. Ele é do ramo futebol. Você joga, de que ramo que ele é? Do ramo futebol, ele sabe jogar. Essa é a atividade dele, jogador de futebol. E aí, Dorival Júnior, sabe o que foi do Dorival? Tava tão ruim com o Fernando Diniz, mas tão ruim com o Fernando Diniz, mas ruim, que o Dorival, sabe o que ele fez? Você vai jogar lateral direito, é lateral direito. Você vai jogar de central, é central. O volante é volante, 2 volantes, um aqui na frente. Cada um na sua. Isso faz um efeito espetacular. Porque o jogador na seleção brasileira não tem tempo de assimilar tudo aquilo que o Fernando Diniz é um bom treinador. Eu não estou criticando o Fernando, é um bom treinador, mas na seleção foi ruim. Foi ruim. Por quê? Porque é muito movimento para os caras entenderem. O próprio Casemiro, o Mano falou aqui, o Casemiro falou que tinha dificuldade de receber toda hora tanta bola, toda hora. Né? O André não. Aí o André, pô, a bola comigo, pá. Foi o empate até com cara de vitória, porque 2 pênaltis que o Brasil vai reclamar mesmo, né? Vou dizer, tal. Então, foram 2, hein? No jogo de 3-3 foram 2, né? A gente vê esse negócio de pênalti, tem juiz ruim em todo mundo, Mauro. E outra coisa, esse jogo não ter VAR, né? Eu acho que esse foi um golaço. Esse, sem dúvida, foi um golaço. O Beraldo e o Bruno ficaram a ver navios, como se dizia antigamente, um golaço. E esse foi um presente, né? Gol do Rodrigo, ó, presente que o goleiro deu. A gente está pensando aqui nos gols, né, do jogo. Mas assim, não, o Brasil jogou bem? Não. Primeiro tempo, muito ruim. Mais posse de bola da Espanha, mais ou menos esperado isso.
mas em número de finalizações. No primeiro tempo, o Brasil teve uma hora que estava 7-1 em finalizações, o Brasil muito atrás, etc. E no segundo tempo, boas modificações do Dorival. Hoje o Paquetá, que foi muito bem contra a Inglaterra, não estava brilhante, a bola passa muito por ele, depende muito dele estar inspirado, né, para fazer alguns passes. Acho que mais uma vez o Vinícius Júnior, não sei se sentiu um pouco hoje, mais ainda do que sempre, esse peso, ele era o cara, era o capitão, o jogo era em função dele, essa história do racismo, então ele estava, não sei, se pressionado, porque o Rodrigo não estava. O Rodrigo jogou em casa, literalmente mesmo, muito à vontade e tal, mas não foi um outro jogo bom do Vinícius, de alguns, sabe? Meio campo, o próprio Bruno, enfim, a gente vai falar aí do jogo, não foi uma atuação brilhante. Mas acho que, sim, para o Dorival sair 2 jogos com uma vitória e 2, diga-se de passagem, 2 adversários e que o Brasil sempre quis jogar com esse nível de adversário antes de Copa do Mundo, de tudo. E quando o Dorival assume e fica sabendo que são esses jogos com essa grandeza toda, aí é uma fria, caiu no colo dele uma boa, uma fria, que isso, já vai estrear 2 jogos pesados. Então, acho que para ele sai bem, tem observações a serem feitas. Às vezes, quando ele muda o time melhora, aí você fica pensando, então por que não põe no outro jogo? Como foi o caso, né? Alguns entraram bem contra a Inglaterra, o Andrés deu passe, tá? Você fala, então vai começar com ele. Não, ele preferiu manter o mesmo time da estreia, mas evidentemente tem muito o que observar. E agora é Copa América, Dani. A próxima já é a Vera, já é valendo. A gente vai destrinchar aqui todos esses assuntos, né? Tenho que falar do Vinícius Júnior depois de uma declaração, o Paquetá ali armando o Brasil. Mas, Inho, eu quero um balanço pra gente dar o destaque aqui de quanto é positivo não ter nenhuma derrota pro Dorival, desses pontos que ainda precisam ser olhados. E eu acho que tudo bem, né, Tetra? Porque a gente fala em olhar ponto no futebol o tempo todo, nada mais justo do que o Dorival poder olhar pontos com apenas 2 jogos. Boa noite, meu capitão, meu Tetra. Tudo bem, Dani? Boa noite. Bom estar com você novamente. Pascoal, presidente Mauro Naves, fã de esporte. Olha, o saldo muito positivo. Ô, Dani, eu vou ser sincero, como você sabe que eu sou, eu não estava confiante para esses 2 amistosos pelo que o Brasil vinha apresentando. E tantos desfalques que o Brasil teve da primeira convocação do Dorival, quantos jogadores que... Uns que já não podiam ser convocados e outros que tiveram contusão logo depois que foram convocados. Jogadores importantes. Estou falando de Casimiro, de Marquinhos, ficando só por aí, além dos goleiros todos. Aí vem o Bento, né? Que a gente, como é que vai ser? O cara, né? Seleção, substituiu o Ederson, o Alisson. O cara, para mim, um dos melhores em campo hoje, ou se não o melhor do Brasil. Né? A gente pode enumerar vários jogadores, mas o Bento foi muito bem hoje. Estou dando um exemplo, então o saldo é positivo. Jogadores que foram convocados que me gerou alguma desconfiança e que corresponderam bem, corresponderam muito bem. O Andrés Pereira é um desses. Né? Eu realmente, quando teve a convocação, falar bem depois que o cara vai bem é uma coisa. Né? Eu estou falando que antes eu fiquei desconfiado. Né? Então, assim... Dou a mão à palmatória e acho que foi muito bem. Ele e outros. As chances, as oportunidades que tiveram. Né? Sem contar no iluminado. O iluminado Hendrick, que eu acho jovem. Né? Há uma euforia muito grande com o Hendrick, merecidamente, porque ele tem um potencial e um futuro brilhante. Mas eu gosto sempre de deixar os pés mais no chão. Mas o garoto é iluminado. Ele entra e faz gol, ele vai e se posiciona, ele chama o jogo com os companheiros. Parece que ele que é o mais experiente, ele que incendeia o jogo, ele que chama, que melhora o time, que motiva todo mundo, né, quando ele entra no jogo. Então, assim, me empolga em alguns momentos isso da seleção e o Dorival Júnior. Esse sim me empolga, porque quando teve a dificuldade, um primeiro tempo ruim, bem ruim da seleção, ele muda o time no intervalo e o time melhora e fica melhor do que a Espanha e vai buscar o resultado que no mínimo um empate o Brasil merecia, no mínimo. A gente vai falar dos pênaltis aí pela frente, né?